Pronto? Vamos começar? Vai? Não parece? Vamos começar. Hã? Boa noite a todos. Estamos reunidos hoje, dia 21 de novembro de 2017, em audiência pública para discutirmos sobre o projeto de lei barra número 22, de 30 de 9 de 2007, que estima a receita fixa a desposa depois para o exercício financeiro de 2018. Este procedimento está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e também na Lei Orgânica do Município. Todos os munícipes deverão participar desta audiência a fim de proporem melhorias, fazer suas reivindicações e pedidos, entre outros, pois a lei orçamentária anual, a LOA, disciplinada todas as ações do governo, não podendo nenhuma despesa pública ser situadas fora do orçamento municipal, a LOA. Também deve obedecer às ditames contidos aos lados da PPA e PPA. Abro o espaço para discussão do projeto da LOA. É a LOA. Discussão aí. Boa noite a todos. Eu queria fazer algumas perguntas para o executivo, na verdade, referente ao projeto. Alguns pontos aqui. Tem uma previsão de aumento de impostos, taxas e contribuição de melhoria que está previsto para 2018 R$ 1.490.500. Dá aproximadamente 45% se comparado com o exercício atual. Aí eu queria saber da onde que vai sair esses valores, será aumento de imposto, lançamento, ou novos impostos, ou aumento dos atuais, das taxas, porque é um aumento considerável, 45%.
A mesma coisa a receita de serviços, que sobe em torno de 28%, 30%. Outros pontos que eu queria perguntar é referente a algumas fichas que elas foram diminuídas. Por exemplo, educação, urbanismo e a saúde também. A gente tem aqui na assistência hospitalar e ambulatorial. No ano anterior, quer dizer, o orçamento vigente, ele tem uma previsão de 639 mil para atendimento hospitalar e ambulatorial. No projeto da LOA 2018, a previsão é de 350 mil. Então, da onde surgem esses valores? Qual foi a base do executivo para calcular eles? Na verdade, assim, se eu puder já falar uma coisa, boa noite a todos. É o seguinte, Diego, a minha situação perante suas perguntas, ela fica um pouco complicada, porque eu sou técnica do orçamento, mas o orçamento da Câmara. E é esse sim que passa pela minha mão para ser elaborado. Da onde surgem os valores, a memória de cálculo do orçamento da prefeitura, somente o diretor da prefeitura para poder te responder. O que eu posso dizer para você é que existem N fontes de recursos, estaduais, federais, que dão manutenção no orçamento além da fonte de recursos do Tesouro. Agora, memória de cálculo, da onde vem e por que o ano passado tinha mais, o ano seguinte vai ter menos, ou vice-versa, somente o diretor da prefeitura poderia estar te respondendo isso. E ninguém da prefeitura, infelizmente, apareceu na audiência. Porque, na verdade, o que a gente vê é uma diminuição em fichas importantes, enquanto a receita de imposto sobe drasticamente. Em outras fichas, por exemplo, que é difusão cultural, que ano passado questionei no executivo, falaram que tinham ações planejadas para esse ano. Não foi feito nada e a ficha subiu, salvo engano, era 247 para esse ano, e agora é 260. Então, essa é a preocupação, porque o executivo se compromete e faz, por exemplo, tem assistência ao menor aqui, a previsão na LDO, salvo engano, era 130 mil para esse ano. A proposta traz 40 mil. Então, são umas coisas que não estão batendo com o que já foi aprovado, inclusive, na casa. Realmente, assim, são questões muito de elaboração e de fonte de dados que somente a prefeitura tem. Então, a prefeitura tem, sim, a memória de cálculo de como que ela chegou nesses valores, nessas ações. Né? A minha função é o quê? É ver se ela está respeitando a Constituição quanto ao limite de aplicação na educação, na saúde, a questão de despesa com o pessoal, mas como ela chegou, o porquê que ela chegou, por que ela tirou daqui e colocou ali, além de ser uma questão de elaboração de lá, é uma questão social, né? Se é que está bom para a população ou não, somente a população é que pode saber. Eu, técnica e principalmente não moradora, não vou conseguir responder essas perguntas para você. Se for uma questão técnica de código, de funcional programática que o orçamento tem, estou à disposição, consigo te responder, mas memória de cálculo, somente a prefeitura. Por isso que seria interessante o diretor da prefeitura estar presente aqui hoje para poder, né, falar sobre essas questões. Entendi. Não, mas Diego, bom, primeiramente eu quero parabenizá-lo como cidadão, né, por estar aqui preocupado com essa questão orçamentária, mas quero te adiantar também que nós vereadores estamos numa situação complicada para votar esse orçamento, porque nós também temos algumas dúvidas, ou melhor, inúmeras dúvidas. Nós fizemos aqui uma convocação para que o funcionário viesse aqui expor, né, explicar para a gente, tirar as dúvidas. É muito história. Um pouquinho mais longe, falar mais longe que é no história. E nós também estamos numa situação complicada, né? Porque a Câmara ficou fechada esses dias, tá?
ficou fechado por causa da reforma aqui. E a prefeitura foi comunicada desse fato. Ela sabia que a Câmara estava fechada. E, no entanto, hoje de manhã chegou aqui o funcionário da prefeitura para poder falar com os vereadores. Mas como? Não houve comunicação, não houve nada. Depois, em contato telefônico, informou que a parte da tarde também não poderia comparecer. Então, nós temos as dúvidas, sabe? Nós temos as dúvidas, nós vereadores. E até a votação desse projeto, a gente vai ver se a gente consegue tirar essas dúvidas. Porque também existe aí, houve um aumento considerável, né, o projeto foi apresentado para nós aqui, ela foi apresentado no dia 29, né, que até o dia 30 tem que apresentar, o executivo tem que apresentar esse projeto aqui na casa. Foi apresentado dia 29 de setembro, e, no entanto, logo depois o prefeito retirou esse projeto, porque tinha que fazer algumas alterações. E nós, que já temos um prazo curto para poder analisar, ficamos aí com quase um mês, porque nós temos que devolver esse projeto votado até o dia 30 deste mês, né? Então, nós fomos prejudicados em quase 30 dias para analisar esse projeto, tá? E além disso, ainda nós não tivemos, né, por parte da prefeitura, alguém que pudesse nos orientar, pudesse tirar dúvida, porque é um projeto muito importante, né? Agora, eu acho que o interesse também, eu vejo que é da prefeitura, né? Para a gente rejeitar esse projeto aqui, por que não? Por que não rejeitar o projeto? Se não está havendo por parte da prefeitura um bom entendimento para poder esclarecer, tirar dúvidas, né? Então, não sei o que. E eu acho que até o dia dessa votação, muita coisa vai ter que ser discutida por nós vereadores e tomar uma decisão, certo? Tomar uma decisão, primeiramente, cobrando, né? Cobrando um pouquinho de respeito para com esta casa. Porque, como diz aí a Eliette, né, que é procurador, que é do setor contábil da Câmara, ela entende, mas o orçamento foi feito pela prefeitura. E quem pode tirar essa dúvida, trazer informações para nós, são os técnicos da prefeitura. Agora, se esse ponto aí de poder facilitar as coisas entre os dois órgãos, a prefeitura e a Câmara, né, se tivesse um entendimento melhor, eu acho que tudo poderia facilitar e a população não ser prejudicada com isso. Mas vamos ver, vamos analisar, tá? Porque está difícil para a gente votar esse orçamento, sim. E depois, em relação a isso, no projeto original, veio acho que 19 milhões. E quando retornou para essa casa, ele já retornou com 26 milhões, sabe? Um negócio assim meio estranho. Então precisa de algumas informações, sim, porque não está claro, esse orçamento não está claro, pelo menos para mim. Eu não posso falar em nome dos demais vereadores, mas no meu caso, e na dúvida, se eu tiver dúvida, se eu achar que eu não estou seguro do voto favorável, eu voto contra. Não estou dizendo que eu vou fazer isso. Eu acho que até lá a gente tem condições de abrir uma via aí e poder esclarecer melhor, tirar as dúvidas, né, para que a gente possa votar esse projeto com tranquilidade. É isso que eu quero, certo? Não quero votar contra, nunca votei. Não, já votei. Mas não é interessante você votar contra uma peça orçamentária. Eu acho que o município acaba sendo prejudicado com isso, certo? E eu quero que o município não seja prejudicado. Só que eu, vereador, também eu gostaria de ter um pouquinho mais de respeito, né, com as informações, para que eu possa votar com tranquilidade. E nessa mesma linha, Hélio, porque é um projeto importante e complexo. E aí não tem nenhum representante da prefeitura na audiência pública, mostra que não tem interesse em esclarecer. E assim, pelo projeto que eu tenho aqui,
muitos números arredondados, então teria que ter o representante da prefeitura para explicar para a gente como que foi alcançado esses números. Porque, na verdade, você pega, por exemplo, no orçamento fiscal, poucos são os números que estão quebrados, em relação aos outros orçamentos mesmo, que a prefeitura apresentou nos anos anteriores. Então, teria que ter um técnico da prefeitura para explicar de onde saíram esses valores. É isso, obrigado. E até complementando, né, nós vivemos hoje num momento de crise, né, e eu acho que conta a gente sabe fazer que durante os anos tem tido aí alguns aumentos, algumas previsões, né, de receita, né, mas no momento de crise eu entendo que a receita, se não ficar no mesmo patamar, a tendência é cair, certo? E o nosso aqui teve um salto de 19 para 26, certo? E isso para mim não está claro. Eu não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que a peça orçamentária está errada, nada disso. Né? Longe de fazer esse tipo de crítica. Né? A única coisa que nós precisamos é de mais esclarecimentos em relação a esse projeto que é de suma importância para o município. Né? Então, é só isso que eu quero colocar. Na verdade, a minha parte era essas dúvidas mesmo, que tinham como nenhum representante da prefeitura tem para esclarecer. Deixo aí minha indignação com isso. Eu quero deixar aqui registrado dizer que esse projeto é de suma importância. Sou leigo no assunto, porque eu acho que uma pessoa que pode esclarecer isso aí é o contador. Algumas dúvidas, não contando o numerário, mas as rubricas, a que servia, como funcionava isso, a nossa contadora não ia participar da audiência, tanto que ela veio aqui para responder umas perguntas, e eu fiz pessoalmente para ela lá, dizer que eu não participei da audiência pública da prefeitura. Não sei quem participou, não participou, mas também tem audiência pública da prefeitura que o povo devia participar e ninguém participa. Eu até vou parabenizar você, porque tem isso que é importante para a cidade, sabe? Só que o pessoal não vem. Não, mas o Tá problema... entendendo? Mas ninguém vem. O problema, acredito, então... Paulo, é o horário que marca. Não, porque uma audiência pública, às 9 horas da manhã, 13 horas, muito complicado. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque não sou eu que marco. Não, entendeu? sim, mas não é uma culpa só do povo, o agendamento da audiência. Entendeu? Mas eu acho que o povo tem que participar, né? Independente se 10 pessoas, 5 pessoas, mas eles têm que participar mais, né? Principalmente nessa parte. E agradecer, Eliette, por ter me esclarecido as dúvidas, né? Obrigado. Eu, na minha opinião, deveria ter menos 3 pessoas a cada bairro na audiência. Não precisava mais. Menos 3 pessoas a cada bairro na audiência pública desse tamanho aqui. Dessa importância que nós estamos fazendo hoje aqui. O que adianta nós falar aqui, quem que vai... Esse vai ser que você está falando para o povo? É dó, né? Eu em relação eu sempre falo nas audiências públicas, né, que eu sou favorável. Eu sei que é muito difícil, você fazer a audiência pública, o orçamento participativo, né, que é o que o governo do estado vem fazendo agora já há um tempo. Eu acho isso importante, né? Já que o povo vem até aqui, a gente ia até o povo para tentar, né, inserir na cabeça da população que é importante ele saber como que funcionam as coisas, o que é um orçamento, porque às vezes o cidadão ele acaba cobrando algumas coisas do vereador ou do próprio prefeito que ele não tem conhecimento. Se ele tivesse participando, tivesse mais inserido, né, talvez ele não fizesse algumas críticas, talvez o comportamento dele fosse um pouco diferente. Só que o problema é o seguinte: não participa, não tem interesse nenhum, mas cobra e às vezes chega com
Não estou dizendo que ele não tem que cobrar, né, vereador? Eu acho que ele tem que cobrar, mas eu acho que ele tem que ter coerência naquilo que ele cobra, né? Ele tem que conhecer um pouquinho, é claro, não tem que saber tudo, mas ele tem que buscar as informações, porque a administração de uma cidade é o prefeito, os vereadores e o povo. Nós representamos o povo, né? Nós representamos a população, mas eu acho que a população também ela tem que, na medida do possível, estar acompanhando o trabalho do vereador, o trabalho do prefeito, e como que acompanha? Sabendo como que é feita uma administração, saber que existe um orçamento, né? Como que o prefeito tem que agir, né? Porque às vezes, hoje eu me coloco na oposição ao chefe do executivo, mas isso não quer dizer que muitas vezes o prefeito é cobrado de alguma coisa que ele não merece ser cobrado. Merece ser cobrado. E tem coisas que sim. Então, seria muito importante sim, a população estar presente, né? Estar mais presente, acompanhando como que realmente as coisas funcionam. Né? Eu acho que e a população precisa, e a gente precisa ir mudando isso. Precisa ir mudando isso, porque se não mudar, gente, hoje a evolução é muito grande e a gente fica assim meio parado no tempo, não pode. Por causa disso que existe as corrupções, né? Porque se o povo tivesse mais interessado, tivesse mais inserido, soubesse como que funcionam as coisas, eu acho que seria muito mais difícil, né, para haver corrupção em todos os níveis das administrações, federal, estadual e municipal. Eu gostaria só de cumprimentar o amigo Diego, que está aqui presente, agradecer os demais colegas vereadores, presidente da sessão de audiência pública, contadora da casa, Nieta, funcionária de Lisângela. Eu fiz esse pedido ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que preside hoje aqui a sessão de audiência pública, para que mudasse o horário, dado umas cobranças que fizeram para a minha pessoa de horário durante a parte da manhã. O pessoal fica em uma situação de não poder participar. Eu concordo com o Diego, mas infelizmente foi uma experiência de, infelizmente, a gente vê que eu publiquei em rede social, convidei muita gente que viesse, infelizmente não veio. Tem, por outra parte, aí a gente fez aí em plenário a convocação do departamento, chefe do departamento de finanças, que comparecesse até a casa, não somente na audiência pública, mas também em outra ocasião, para que, antes da votação, prestasse alguns esclarecimentos aos vereadores, para que seja elaborada essa votação de uma forma mais esclarecida. Mas, infelizmente, houve esse contraste aí, a câmera estava fechada, mas foi oficiado à prefeitura que a câmera ficaria fechada esses dias, dada a reforma da parte elétrica. E hoje de manhã, o contador, chefe do departamento de finanças, Fábio, esteve aqui presente, não tinha comunicado nada na Câmara que viria, então não tinha nenhum vereador aqui na Câmara. Mas aí foi, mesmo assim, na parte da tarde, foi falado pessoalmente com ele, se ele pudesse ainda vir, disse que não pode. Então, é lamentável, um orçamento que vai ser discutido pelos vereadores, logicamente a gente tem aí o parecer da contadora da casa, na legalidade e na normalidade que tem que ser aprovado na casa, que é a parte dela, mas a questão técnica e de algumas coisas que ficam em dúvida, pelo jeito não será esclarecido. E aí eu não posso falar nada, meu voto é de Minerva, se necessário for. Então eu peço que os vereadores, pelo menos nesses dias, se atentem à lua, porque provavelmente vamos estar votando no dia 29, eu consegui até antes, mas o dia 29 é o prazo máximo que temos para votar, dado que dia 30 tem que fazer o encaminhamento de volta para a prefeitura. Mas fica aqui o meu agradecimento a todos, também aos internautas que estão aí assistindo, mas
E fica o convite novamente, quando tiver audiência pública, seja da Prefeitura, da Câmara, se o povo poder participar é bom, gente. Pode vir, a Câmara é pública, a Prefeitura é pública, é disponibilizado o local, e venha trazer aqui a opinião para formar um orçamento. Agora, Vossa Senhoria está de parabéns por estar participando. Eu sei que Vossa Senhoria está cursando aí faculdade, hoje não foi na faculdade, está aí presente. Peço até desculpa aí, já em nome do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, de não poder prestar esses esclarecimentos solicitados por Vossa Senhoria. Muito obrigado. Certo. Só para complementar, eu concordo também que o povo tem que participar mais. Falta criar essa cultura, introduzir essa cultura de participação do povo. Né? A questão do horário, eu acredito que o horário da noite, se mantido nas audiências públicas, vai conseguir atrair pessoas nas próximas, porque de fato de manhã é impossível qualquer um participar. E o problema do desinteresse do povo é o mesmo do executivo, que é o maior interessado no projeto e que não mandou nenhum representante aqui. Então, obrigado aos vereadores pelo espaço. Senhor presidente, eu vou ter que me ausentar, que eu tenho uma reunião para agora, eu vou ter que me ausentar. Obrigado pela parte. Obrigado a você, viu? Eu também quero fazer meu agradecimento à contadora da casa, Eliette, que eu tinha umas dúvidas no projeto, que ela pôde sanar essas dúvidas. E também eu acho que a população tem mesmo que participar. E acho que o maior interessado é o povo. E se o povo participa da elaboração do orçamento do executivo, o povo pode cobrar, sim, e pedir para que sejam as reivindicações que sejam colocadas no orçamento. Agora, nós aqui hoje, é uma audiência pública da Câmara, que a gente pouco tem o que ser feito, como a contadora Eliette mesmo informou. A gente pouco tem o que fazer referente a esse projeto. Então, acho que a hora de cobrar é quando é feita a audiência pública da Prefeitura. Aí sim vai lá, vai reivindicar, vai cada um dar a sua opinião, e acho que tem que implantar mesmo essa cultura, porque eu acredito que o conhecimento liberta qualquer um. É só isso que eu tenho a falar. Muito obrigada. Só queria complementar, né, que você fala assim, da importância do orçamento. Eu acho importante, tá, hoje, por exemplo, eu estava conversando com o vereador José Antônio Campos, Preto, e de alguns bairros estarem cobrando, né, alguns benefícios, né, do Poder Executivo, e que você como vereador, você tem uma dificuldade imensa, mesmo você querendo que o bairro seja beneficiado, você tem a dificuldade de poder levar algumas ações nesses bairros. Você pega, por exemplo, nós temos aqui bairro dos Caetanos, bairro dos Godóis, bairro do próprio bairro do Pântano, né? E que lá a prefeitura não tem vamos falar, não tem nenhuma propriedade, não tem nenhum terreno de propriedade da prefeitura. Então, se você consegue qualquer emenda para levar um benefício para esses bairros, você não consegue, né? E da forma como está sendo feito os orçamentos, que esse pessoal dos bairros não se interessando desta forma, o que vai acontecer? Vai acontecer que não vão ser beneficiados nunca. Certo? Porque nós precisamos colocar no orçamento algumas coisas que possa esse bairro ser beneficiado com alguma coisa, né? Aonde esses bairros vão poder conseguir que o chefe do executivo organize no orçamento meios para adquirir nesses bairros, né, pedaços de terrenos, pequenos terrenos ou grandes terrenos, que depois facilite você levar. Por exemplo, o bairro dos Godói quer lá uma quadra. Como que o vereador vai ouvir essa demanda? Se ouve essa demanda, mas como você pode até conseguir uma emenda para construir uma quadra no bairro do Passa Três, não, no bairro dos Godói, por exemplo. Só que lá não tem nenhum terreno público. Como você vai construir? Você vai construir essa quadra num terreno particular? Não pode. Então, por isso que é importante
as pessoas, os moradores desse bairro estarem aqui presentes para eles ouvirem, né, como que funciona as coisas, para que eles possam cobrar, né? Se não consegue nesse ano, o ano que vem eles têm que conseguir colocar no orçamento, disponibilizando um recurso para poder adquirir no seu bairro uma área de terra onde possa ser construído futuramente uma creche, uma quadra, um campo de futebol, enfim, qualquer benfeitoria. Porque você sabe muito bem que você não consegue emenda para você comprar terreno. A prefeitura, se quis comprar um terreno para construir as casas populares, teve que se apertar dentro do orçamento, porque não teve nenhuma emenda para isso. Isso não pode, né? E então é isso que a população precisa saber. É nesse momento fazer a cobrança de uma forma organizada, de uma forma com conhecimento de causa, para poder cobrar a coisa certa no momento certo. Né? E então, é isso que eu quero dizer, da importância do cidadão estar participando, não só desta audiência pública, né, da audiência pública do Poder Legislativo em relação ao orçamento, mas também a audiência pública do Executivo, como a vereadora Márcia falou, né, que já teve também audiência pública do Executivo, onde foi discutido, né, apesar que o horário eu acho o horário meio... A pessoa que trabalha, principalmente num município agrícola, onde durante o dia as pessoas estão trabalhando aí na zona rural, ou mesmo sai daqui para trabalhar fora, então tem a dificuldade de participar de uma audiência pública durante o dia. Né? E então sobra a noite. A noite seria mais fácil, desde que haja boa vontade, é claro. Então você tem que exigir um pouquinho de boa vontade, mas também disponibilizar um horário melhor para que essas pessoas possam participar. Tá? E mais uma vez parabenizo pelo seu interesse. Eu concordo com a vereadora Márcia que o momento oportuno para se editar o orçamento é na audiência pública da prefeitura. Mas como eu já tinha dito, é impossível 9 horas da manhã você largar seu serviço para ir discutir o orçamento na audiência pública. Por isso que o horário deveria ser revisto tanto nas audiências públicas da Câmara quanto a da Prefeitura. E o que eu esperava que hoje não era uma alteração no orçamento, é que esclarecessem essas dúvidas que ficaram do projeto. E o projeto do orçamento só sai depois da audiência pública, porque já que pode ser editado na audiência pública da Prefeitura, a gente não teria um projeto dessa forma naquela data. Então essas dúvidas minhas são pontuais e que se tivesse um representante da Prefeitura aqui poderia esclarecer. Só isso, obrigado. Os vereadores que cortando com ele, dizer, no sábado foi uma turma dos Godoy lá em casa, querendo o campo. Campinho Society para as crianças brincar, que estão reclamando que os Godoy estão abandonados. Tem nada. Tem nada lá. E não tem mesmo. Os Godoy, todos os prefeitos que passaram aí, nem tem a escolinha fechada lá, mas não existe. Só lembra na hora de pedir voto. Só lembra lá na hora de pedir voto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso aqui lá, e passou a eleição, acabou. Não parece ninguém mais. Nem na estrada não passa. Passasse, menos com o ouvido do carro fechado e passasse. Não passa. Esse eu dou razão para eles. O que queria? Fazer baixo-assinado para fazer o campinho lá. Aí eu falei, não faça, não tem como, não tem terreno, não tem nada. Como é que vai fazer Campo Norte? Não tem. Então eu falei para eles, não adianta você fazer baixo-assinado. Aí hoje, falei para eles que nós tínhamos audiência pública hoje, viesse aqui, reivindicasse. Só o prefeito volta o projeto lá e manda fazer uma emenda no projeto para tirar um dinheiro do projeto para comprar lá o quê? Uns 2.000 metros de terra. Colocar na ficha de adquirir imóveis. Então, e já tem dotação para poder comprar em qualquer localidade do município. Porque não adianta nós ficar aqui dando as coisas sem nós ter um seguro, aí não tem nenhum da prefeitura que nem para falar. Vote esse projeto, por favor. Eu concordo que o vereador Zé Preto está falando, José Antônio Ramos, desculpa aí, que o vereador está falando que acho que a gente tem que pensar em todos os bairros. Acho que todos os bairros teriam que ter porque todo mundo sabe que, como o Hélio diz,
a gente pode conseguir, através de emenda, Isso. Camp Society, quadra, enfim, Quadra. várias coisas do governo federal e do governo estadual. Só que se o município não tiver um terreno com escritura, a gente não consegue construir. Só que a gente sabe também que não é segredo para ninguém que o país está passando por crise, então fica difícil. Então eu acho que a gente até poderia, junto com o executivo, a gente propor numa próxima audiência pública que seja feita da prefeitura à noite, para o povo poder participar, e a gente também poderia estudar uma forma de ajudar, quem sabe até diminuindo o salário dos vereadores, porque a gente tem um salário aqui de 2.000 e... Eliette pode dizer o salário do vereador? 2.300 e pouco. A gente tem 2 sessões por mês. Então, uma forma que a Câmara pode estar fazendo para ajudar é a gente cortar os gastos da gente, para a gente ajudar, quem sabe, com essa economia, no final do ano, a gente consegue comprar um terreno nos Godoy, um terreno no bairro do Pântano, um terreno nos Caetano, um terreno nos Machado, em vários outros bairros do município. Nos Machado não precisa, então. Porque assim a gente consegue, tá? Porque durante a campanha eu ouvi, principalmente do bairro do Pântano, que lá não tem lugar para colocar um parquinho. Se a gente quiser pôr um parquinho lá, o município não tem terreno. Então, a única aquisição de terreno, como o Hélio diz, é só, a gente não pode receber emenda para compra de terreno, a prefeitura tem que enxugar para poder comprar o terreno, foi o que o chefe do executivo fez para poder adquirir o terreno das casas populares aí, que a contrapartida do município seria o terreno com escritura, que o município pagou esse terreno e agora a parte do governo do estado é a construção das casas. Então fica difícil. Então, a gente pode propor também aqui no próximo orçamento, numa reunião que for sobre orçamento, para a gente discutir e diminuir um pouco os valores, porque, como todo mundo sabe, a Câmara ela não tem arrecadação, ela vive do que a prefeitura repassa. Então, se a gente economizar aqui, a gente consegue ajudar lá. É só isso que eu tenho para falar. Em relação, eu participei um pouco, eu tive que sair da audiência pública do município, do chefe do executivo, né, da administração aqui, e eu não acredito que precise tomar algumas ações como este que a vereadora Márcia propôs. Né? Eu penso diferente, porque do orçamento deste ano, até agosto, houve um excesso de arrecadação de quase 600 mil reais. Quer dizer, foi feito um planejamento, foi feita uma projeção de uma arrecadação no município e o município conseguiu arrecadar mais do que isso. Quer dizer, o ano todo, a previsão de excesso de arrecadação é de mais de R$1 milhão. Eu acho que com esse excesso de arrecadação, eu acho que poderia ter sido organizado, sim. Não precisa, eu acho que não dá para o chefe do executivo chegar e comprar terreno em todos os bairros, mas fazer um planejamento anual, né? Então, esse ano, vamos privilegiar o bairro dos Godoy, o ano que vem vamos privilegiar o bairro dos Caetanos, depois vamos privilegiar o bairro do Pântano. De uma forma planejada, eu acho que a gente consegue sanar esses problemas. Né? E além disso, alguns bairros aí têm algumas escolas que são do município, mas estão aí abandonadas. Né? Você pega o bairro dos Machados. O bairro dos Machado no bairro dos Caetanos tem uma escola, e essa escola mora gente lá dentro. Eu não estou dizendo, não tem nada, se tem alguém morando lá dentro, é porque alguém deixou. Né? Não quero entrar nesse mérito. Mas o que precisa é a prefeitura regularizar a situação desses imóveis. Nós recentemente, nós perdemos uma escola que era do município, nós perdemos para a igreja do bairro do Pântano. Nós perdemos uma escola pública, pelo menos
até o presente momento, a escola que deveria pertencer à prefeitura, hoje pertence à igreja, por falta de ação do executivo. Então, eu acho que isso, um bairro que não tem nada, só tem essa escola, que precisava o quê? O poder público ir lá regularizar a situação da escola. Não fez, ficou inerte, deixou que a escola, a igreja católica, entrasse e acabasse, né, conseguindo o imóvel para ela. Se a prefeitura vai reverter isso lá na frente, não sei, mas até o presente momento, uma escola que podia ser usada em benefício da população do bairro do Pântano, que poderia lá, né, sendo regularizado, poderia ser levado benfeitorias para aquele bairro. No fim, não está sendo levado. Né? Não está sendo levado. Por quê? Porque não houve muito interesse. Talvez agora, pelo fato de ter perdido a água que bateu na bunda, talvez esteja correndo para tentar reaver. Não sei como que está esse processo mais, mas até o presente momento, uma escola que poderia ser levado benfeitorias pelo poder público lá no bairro do Pântano, não, pelo menos até o presente momento, não se pode mais fazer isso, porque não tem mais, como que fala, posse, não tem mais a posse. Esses dias tivemos um problema no bairro do Pântano, que foi questão de velório, que cobraram, pediram para a Igreja Católica para poder velar uma pessoa lá. É o que eu ouvi. Né? Gente, se a escola ainda pertencesse à prefeitura, por que não poderia ser velado lá na escola? Né? Só que hoje não tem. Vai velar onde? Na casa. Porque a Igreja Católica ela tem a sua regra. Eu não sou contra e nem a favor. Só que eu não tenho o comando da Igreja Católica. Ela é muito grande. E ela tem as suas regras. E cabe a mim respeitar. Só isso. Respeitar. A escola poderia ser usada, mas nós temos outras escolas que, se não se cuidar, a gente pode perder também. A do Lima Rico está em situação, o que eu tenho conhecimento, parece que também está indo para a iniciativa privada, está perdendo. Tem outras escolas aí que podem perder. São únicos bens, né, imóveis que pode ser levado benfeitoria para a zona rural e que não estão olhando, não estão cuidando, não existem ações para poder regularizar a situação. É isso que eu fico triste, é isso que às vezes eu fico, sabe, eu não tenho nada contra ninguém, só que eu acho que deveria ter um pouquinho mais de ação para poder regularizar. Nós temos aí, os bairros rurais estão cheios de loteamentos, tem um monte de loteamento aí. Você sabe muito bem que um loteamento, para você abrir um loteamento, você tem que ceder, né, um percentual da área do loteamento para a prefeitura, para que a prefeitura possa levar lá benfeitorias para esse bairro, para esse loteamento. Né? E, no entanto, a coisa foi tão mal conduzida, e eu não falo pela atual administração, mas pelas outras administrações que por aqui passaram, que simplesmente fecharam os olhos para a abertura de loteamentos. Os loteamentos abriram tanto, né, irregular. Hoje a prefeitura não consegue levar benfeitoria nesses loteamentos. Então fica difícil. Eu acho que o poder público tem que agir. A partir do momento que você se tornou prefeito, você tem que agir como prefeito. Você tem que pensar na sua população, mas pensar também na saúde financeira do município, tem que pensar no futuro do munícipe, né? Porque tem as crianças que estão aí nascendo hoje e elas vão depender de alguma coisa que nós estamos fazendo e a gente tem que fazer hoje, né? Porque senão o que será? Se nós temos alguma coisa hoje, talvez porque alguém pensou em nós lá no passado, e nós temos que pensar nas pessoas que virão aí, né? E acho que é dessa forma que a gente tem que agir e é dessa forma que a gente tem que se posicionar.
Também queria fazer um comentário a respeito do excesso de arrecadação, no qual o vereador Hélio falou. A gente teve uma reunião em agosto, onde o Cleiton esteve presente, falou que a prefeitura teve um excesso de arrecadação. Isso me chamou a atenção, até eu fui me informar e perguntei para a Eliette agora o que vinha a ser esse excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação, toda emenda que vem do governo federal, ela entra no orçamento. Então, automaticamente, ela existe, que a Eliette me explicou, um excesso de arrecadação. Isso, né, Eliette? Ela tem um excesso de arrecadação. Então, as emendas que foram conseguidas do governo federal esse ano, ela automaticamente aumentou o orçamento do nosso município. Só que essa emenda, ela já vem destinada à pavimentação asfáltica, a outras coisas que eu não me lembro agora para poder falar. Mas não que esse quase 1 milhão, ele esteja no caixa da prefeitura, podendo ser gasto com outras coisas. Ela vem destinada para esse fim, que é a pavimentação asfáltica. É só isso. Se eu estiver falando alguma coisa errada, Eliette, por favor, me corrija. Então, quanto a excesso de arrecadação. E quanto aos bens que o vereador Hélio disse das escolas, eu vou procurar me informar, mas parece que a escola do bairro Lima Rico, se eu não me engano, a prefeitura ganhou na justiça. Não tenho bem certeza, mas eu vou procurar me informar, porque até onde eu sei, parece que a antiga proprietária ganhou na justiça, a prefeitura entrou contra, parece que ganhou, mas eu vou me informar, porque eu acho que assim, a prefeitura tem que... Também não sou contra, como o vereador disse, quem mora lá, porque ninguém invadiu, foi dado para esse pessoal morar, mas são prédios públicos que poderiam estar sendo utilizados, como a gente tem vários prédios públicos aí que está ocupado, que poderia ser usado para várias coisas, para várias finalidades. Então, é só isso que eu tenho para falar. Eu só queria fazer aqui a colocação, então eu acho que eu devo, tá ficando louco, porque o dia que o Cleiton esteve aqui nessa casa, ele falou em bom tom que o município respira tranquilamente financeiramente. Então não é verba de repasse de emenda, o município vem sim com a redução de gasto já bem grande, tudo a gente vê aí o que o povo está passando. Então tem uma redução de gasto bem grande. Não em defesa de salário do vereador, não. Eu, pelo menos, não prometi doar meu salário para ninguém. Quem prometeu, aí cumpra com a sua promessa. Em questão da economia da Câmara, é fácil. Vamos economizar na Câmara, vamos economizar na Prefeitura também. O excesso de cargos de confiança. Dá para economizar também. Então, essa é a questão. Quando a gente quer fazer demagogia, é fácil. Mas o município respira tranquilo, foi falado aqui pelo chefe das finanças da Prefeitura, que é o Sr. Cleiton, respira tranquilamente a parte financeira. Tanto que o prudencial era 46%. Então, a gente vê muito bem aí as coisas aí que vão estar andando. Se está fazendo economia para investir em outra coisa, sei, parabéns para ele. Aqui é uma audiência pública onde a gente expõe as cobranças. Acredito que a cobrança do vereador Hélio, do vereador José Antônio Ramos, presidindo essa sessão, é a respeito de adquirir imóveis, principalmente no bairro de Lima Rico, Panto ou Godoy, onde são bairros que esquecidos por todas as administrações, que nunca recebe benfeitoria, nunca recebe nada, dado no imóvel da prefeitura no local. Mas essa é a cobrança, não é a cobrança de falta de dinheiro, porque foi muito bem explicado aqui que o dinheiro está tranquilo, a parte financeira, pelo Sr. Cleiton, que deve estar até gravado nessa casa. Então, Só uma licencinha para esclarecer um pouco tecnicamente a situação do excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação é a diferença entre a arrecadação prevista e a realizada, mês a mês, dentro do exercício. Claro que considerando também a tendência do ano. Se nós estamos no ano de crise, enfim, tem outros pontos que influenciam. Eu não sei qual o excesso de arrecadação foi dito aqui no plenário, nessa reunião que o Cleiton estava presente. Mas o excesso ele pode ocorrer em diversas fontes de recursos, na de convênios e no Tesouro. Se ela ocorre no Tesouro, cabe ao Executivo distribuir esse excesso conforme a necessidade que ele acredita que ele tenha, né? Sempre olhando a fonte de recurso. Então, eu quis deixar aqui explicado tecnicamente o que isso significa, porque tem sim excesso de arrecadação da parte de convênios, onde o dinheiro a gente sempre fala que é uma carta marcada que está destinada somente para aquilo. O Tesouro não. O Tesouro é uma fonte, digamos que livre,
no executivo para ele destinar conforme ele acha a necessidade. Então era só para deixar meio esclarecido essa questão. Então, eu acho que o assunto não seria nem para discussão disso aí, que o vereador entrou em parte de demagogia, não é demagogia. Quanto aos cargos de confiança do executivo, eu acho que o assunto não é esse, mas como o vereador citou, eu acho importante falar. Os cargos de confiança, eles são cargos que trabalham. Então, eu acho que é difícil a gente apontar que se tem uma quantidade X de cargos de confiança. A Câmara, nós somos 9 vereadores, a gente tem 2 cargos de confiança aqui, com uma renda de quase aproximadamente R$ 5.000 por mês, que no meu ponto de vista eu acho desnecessário. Então, agora, o presidente acha que para ele é necessário. Eu vejo como desnecessário. Agora, os cargos de confiança da prefeitura, eles não são a serviço do prefeito, e sim do município. Agora, os cargos de confiança da Câmara, eles são em função do presidente da Câmara. Então, ser desnecessário ou não ser desnecessário, acho que é muito relativo de cada um que governa. Então, é só isso que eu tenho para dizer. E eu também peço licença para me retirar, que eu vou ter um compromisso agora às 8 horas. Inclusive, no dia que foi discutido aqui o orçamento, né, foi até falado também, só complementando, porque hoje a cobrança é muito grande, né? Vamos botar aí amanhã um aumento de salário depois de um bom tempo para os funcionários da prefeitura de 2%, né? 2% de reajuste salarial. E o Cleiton, ele falou em alto e bom som também, aquele dia aqui, na audiência pública, que até para que, não sei se todo mundo sabe, mas o município não pode gastar mais do que 54% de todo orçamento com folha de pagamento. Mas bem claro, 54% a vaca já foi para o brejo, certo? Então, existe um índice prudencial que é de 51%. Então, se chegou a 51%, já acendeu a luz vermelha. Opa! Então, você não pode ultrapassar, porque se você ultrapassar 54%, prefeito é caçado. Certo? Tem condições de... Olha, a situação é... E depois de um bom tempo, né, sempre o prefeito falando, eu não dou aumento porque não dá, porque o orçamento está apertado, porque não sei o quê. O Cleiton chegou e falou, como o vereador Milton, né, comentou agora há pouco, que a saúde financeira do município é boa. Ele falou em público, ele falou naquele microfone lá, ó, certo? Que a saúde financeira do município, e que isso para mim, gente, é bom. É bom. Só que eu fiz um comentário aquele dia, dizendo que é bom, eu fico feliz por isso, de um lado. De outro lado, eu fico triste. Eu fico triste por quê? Porque a folha de pagamento de Tuiuti está em menos de 46%. Até chegar a 51%, tem uma gordurinha, usei esse termo, gordurinha, onde pode se queimar de valorizar o salário do funcionário. Fiz esse comentário, que o funcionário trabalhando feliz, ele produz mais, ele atende melhor, né? Ele chega e acho que a população ganha com isso. Isto é investimento, na minha visão. Você investir no funcionário é muito importante, porque funcionário trabalhando nervoso, trabalhando, sabendo que na sua casa alguém está passando fome, alguém está passando necessidade, tem conta para pagar, né? Sabe que no final do mês aquilo que ele vai receber não dá para pagar as contas, como que ele vai trabalhar feliz? É difícil. Então, eu acho que o poder público tem que valorizar o funcionário, tem que cobrar respeito, dedicação, respeitar o munícipe, mas também valorizar, pagar um salário digno. Eu acho que isso é o mínimo que você tem que fazer, dentro das condições. Agora, então, quer dizer, por que a folha de pagamento estava em 46%? Porque o funcionário não está sendo valorizado, está sendo às custas do funcionário. E isso dói. Isso dói. Porque
você vê aí que pode ter um ou outro que faz corpo mole, mas o funcionário trabalha. Ele levanta cedo, né, para cumprir horário, e eu acho que isso é importante ele ser valorizado. Agora vem, e nós vereadores, muitas vezes o funcionário cobra de nós, pô, vai ser aumentar o nosso salário. Nós vereadores não podemos aumentar o salário de ninguém. Qual é a nossa função? Votar o projeto que o prefeito manda. Se o prefeito falar assim, vou dar 1% de aumento, cabe a nós aprovarmos o projeto. Ou rejeitarmos o projeto. Se rejeitar o projeto, nem aquilo que o prefeito quer dar, não é dado. Né? Então, é isso que também precisa ser feito, né, na hora de elaborar o orçamento, a participação da população, para saber o que realmente está naquele orçamento, como está sendo conduzido o orçamento. Então, a importância da população estar aqui acompanhando e vendo como está sendo administrado. Porque, às vezes, as pessoas saem para a rua, principalmente os políticos, saem falando um monte de coisa. Falam. Né? A população, ela ouve, às vezes ela não está acompanhando, ela não sabe direito, ela acredita em da China, fazer o quê? Só que se ela tiver algumas informações, se ela estiver participando, é mais fácil ela saber quem mente e quem não mente. Porque tem gente que mente descaradamente. Fala coisa que né, e que não é verdade. Então, a importância é essa, da gente saber como que funciona para a gente não ser facilmente enganado. Só para concluir, que tem mais uma reunião com o pessoal do meio ambiente, agradecer novamente aqui, a vereadora não está aqui para escutar os questionamentos dela. Eu só tenho só um cargo de confiança a mais do que ela teve aqui na Câmara, mas o meu é notável, dá para vocês olhar hoje, e vão olhar durante a minha gestão inteira, que a Câmara está fazendo o serviço. Mas não vem aqui só para falar presente e não receber salário. Isso é a diferença da minha gestão com a dela. Agora, a questão do número de cargos de confiança da prefeitura, só ela pôr a mão na consciência. Tem chefe do chefe do chefe. Então, se tem que economizar no salário do vereador, dá para economizar também nos cargos de confiança da prefeitura, que eu não vejo proposta nenhuma. Tem sim um projeto amanhã para ser votado nessa casa com mais 3 cargos para ser criado. Para diminuir, não. Para aumentar. Mas agradecer a presença de todos aqui, da minha parte, e dizer que a audiência pública é isso, que lamentavelmente não temos mais tempo para modificar o orçamento, a gente sabe disso, mas que no próximo ano, essa LOA não venha prejudicada como já veio por parte do executivo nessa casa. Para mim, está inteiramente prejudicado o projeto e nós vamos decidir isso aí nas próximas semanas. Muito obrigado, presidente. Será? Quero agradecer a todos que compareceram na audiência pública. Vocês têm mais espaço. Quer fazer algum comentário? Ninguém quer fazer comentário? Por que hoje não? Hoje que tá... Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, sem mais nada a ser discutido. Declaro encerrada a audiência pública. Boa noite.